a destruição da grande meretriz. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira adorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, e de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar.
à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas e de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 18. Já vimos anteriormente que os 10 reis e a besta destroem o império religioso da Babilônia, a mãe das meretrizes e grande cidade. A camuflagem religiosa que o diabo usou através do seu império religioso babilônico para iludir e ajuntar os povos deu certo. Com isso, facilitou a manifestação do anticristo. Inicialmente, ele usou a farsa religiosa e o ecumenismo para capitalizar todos os religiosos do mundo. E é claro, a partir da proposta de união das religiões sobre o pretexto de todos hastearem uma só bandeira, a bandeira da paz entre os homens, colocaria toda a humanidade no mesmo plano, exceto aqueles que realmente nasceram de Deus. Mas, uma vez com o domínio, a primeira besta, o anticristo, dispensa a camuflagem religiosa e parte para a destruição da Babilônia religiosa. E aqui, no capítulo 18, a grande Babilônia, isto é, o império anticristão, em sua grandeza política e econômica, é julgada pelo próprio Deus, conforme o escrito. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Portanto, temos finalmente aqui a destruição da grande Babilônia, tanto o seu sistema religioso, representado pela grande meretriz, quanto o seu sistema político-econômico, representado pela grande cidade de Babilônia. A meretriz babilônica é o polo oposto da mulher celestial, Israel, e a cidade de Babilônia é o polo oposto da cidade de Jerusalém, celestial. Qualquer pessoa pode se perguntar por que a grande cidade de Babilônia representa o império anticristão em sua grandeza política e econômica. Define-se em uma só cidade por uma sociedade ou ajuntamento de pessoas onde há infraestrutura, indústria, comércio e prestação de serviços. Ora, a grande cidade de Babilônia, aqui citada, representa todo o império mundial anticristão, com sua infraestrutura tecnológica dirigida para o serviço do anticristo e, portanto, contrário à vontade de Deus. Mas, para que não percamos de vista a atuação do anticristo, que é o falso Cristo ou a primeira besta, convém lembrar o seguinte. Primeiro, o anticristo tem no bojo do seu caráter o engano. O espírito do falso Cristo é o espírito oposto ao espírito do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Espírito Santo revela o que é verdadeiro, o espírito do anticristo revela o que é falso.
No Senhor Jesus não há meias verdades, nem mais ou menos, pois meias verdades significam meias mentiras, e mais ou menos não é definido. Seja, porém, tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Nesses últimos tempos, paira sobre a igreja do Senhor uma verdadeira nuvem de espíritos enganadores. A atuação deles se restringe exclusivamente junto àqueles que são de Deus, como foi o caso de Satanás para com Eva. Ele não pôde tocá-la porque ela era de Deus, mas pôde sugerir o engano, e o mesmo se dá com o povo de Deus. Ele não pode ser tocado pelo diabo, mas isso não significa que este não possa sugerir ideias ou doutrinas falsas através dos espíritos enganadores. E, quando a semente falsa encontra abrigo num coração, mesmo que sincero, ela produz o engano, e este é o desvio da presença de Deus. A partir de então, os espíritos imundos passam a operar na vida daquele suposto cristão. É justamente isso que tem acontecido com o que tem caído na doutrina da fanerose. Eles caem porque estão longe da presença de Deus, porque os que vivem na luz permanecem de pé. Os espíritos do engano, precursores do anticristo, têm levado as pessoas sinceras a uma aparência de amor, de pureza e santidade, exatamente nos moldes dos espíritos que atuam na linha branca do espiritismo, quando fazem seus adeptos pensarem que eles são espíritos mais evoluídos e que estão na Terra com a sublime missão de fazer a caridade. Entretanto, aqueles que têm sido impelidos à caridade em obediência a esses espíritos têm como resultado em suas vidas a concentração do sofrimento e da dor. Quem quiser conferir isso, basta examinar a vida dos aparelhos dos espíritos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Segundo, o anticristo governará por 1 semana de anos, ou seja, por 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, ele se apresentará como precursor da paz. Seu discurso manso e suave, aliado à sua grande inteligência e capacidade, falando em nome da paz, fará a humanidade crer que ele é o próprio príncipe da paz. Mediante a sua grande inteligência e capacidade fora do normal, proporá soluções para os maiores problemas sociais do mundo. E, é claro, os demônios causadores das maiores convulsões sociais estarão se recolhendo para que uma falsa paz venha se estabelecer aos povos. Isso naturalmente o promoverá a uma liderança mundial. Até mesmo o povo de Israel exultará, pensando ser ele mesmo o seu Messias tão esperado. Pois, com sua ajuda, Israel reedificará o templo e os judeus voltarão à prática dos sacrifícios de animais. E então, ele firmará aliança com muitas nações poderosas por 7 anos. É justamente isso que o profeta Daniel nos revela quando diz: ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Terceiro, sabemos que o anticristo não pode revelar-se no mundo antes que seja afastado do mundo aquilo que o detém. Pois, como diz o Espírito Santo através de Paulo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3, 4, 6 e 7. O que tem impedido o anticristo de manifestar-se no mundo é o Espírito Santo, que habita nos verdadeiros membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua igreja. Enquanto ele estiver guiando a igreja do seu Filho, o anticristo não pode manifestar-se. O Espírito Santo somente se afastará desse mundo quando a igreja for arrebatada. É a partir daí que começará o período da grande tribulação, cuja duração será de 7 anos. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.